E a gente abre o programa de hoje com esse tema que é recorrente nas escolas e universidades. Até que ponto a tecnologia pode ser benéfica no processo de aprendizagem dos alunos? Vamos ver uma matéria sobre como as redes de ensino estão integrando os avanços tecnológicos na sala de aula. E depois eu convido você para a estreia da nossa roda de conversa sobre esse assunto. Bora lá? Faz tempo que a tecnologia passou a integrar todas as atividades da nossa rotina. É praticamente impossível imaginar o dia a dia sem as facilidades oferecidas pelos celulares, aplicativos e computadores. Eu acredito que como eu já nasci no meio tecnológico, eu tenho 16 anos, a gente sempre teve esse contato, então é meio difícil a gente imaginar até um mundo sem energia, quem dirá a tecnologia, né? E em relação à educação, não poderia ser diferente. A tecnologia está conquistando as salas de aula e mudando a relação entre professores e alunos. Uma pesquisa desenvolvida pelo CETIC investigou o acesso, o uso e a apropriação das tecnologias em escolas públicas e particulares brasileiras. A tecnologia nas escolas permite maior acesso ao conhecimento e oportuniza também que os alunos possam participar mais das atividades. Os professores não deixam de ser importantes, mas os alunos agora assumem um protagonismo muito maior. O estudo mostrou que, apesar do uso de tecnologias ter aumentado nos últimos anos, o acesso não é igual nas escolas. A pesquisa TIC Educação, lançada em 2018, ela mostra, por exemplo, que há um desafio na melhor distribuição de espaços de acesso à internet nas escolas. Então, nós temos uma grande concentração de acesso no laboratório de informática. Mas em muitas escolas esse laboratório não está aberto aos alunos, eles ficam trancados, os diretores têm medo de deixar esse laboratório aberto, é necessário tomar conta desses equipamentos, né? Apesar de 55% das escolas públicas terem acesso à internet na sala de aula, esses outros 45% ficam concentrados só no laboratório de informática. O Ressoar foi conhecer este colégio particular em que os alunos desenvolvem projetos que integram tecnologia ao contexto pedagógico. Dentro da sala de aula, a gente tem que fazer com que a tecnologia seja um atrativo. Então, tem que ter suas regras, o professor continua sendo a autoridade da sala de aula, mas não exerce um autoritarismo como era feito antigamente. Então, dentro do espaço maker, a gente consegue fazer a interdisciplinaridade. Trabalhamos várias disciplinas e o aluno consegue construir um aprendizado muito melhor. A tecnologia dentro da sala de aula, ela ajuda os alunos a entenderem qual é a matéria, ela ajuda a aprender, ela deixa a forma de aprender um pouco mais fácil. Um livro é mais pesado, né, do que um site, é mais chato, mais lento do que um site. É uma forma não tão divertida de aprender. Para mim é importante porque se a gente não tiver alguma resposta, a gente pode pesquisar e conseguir encontrar a resposta na internet e isso facilita mais no estudo. O espaço maker é muito interessante porque os professores pensam em alguma coisa dentro da parte pedagógica da sua disciplina mesmo e os alunos conseguem colocar a mão na massa, né? Eles conseguem fazer aquilo que eles viram na teoria lá embaixo na prática. Segundo a pesquisa CETIC Educação, enquanto 50% dos alunos das escolas particulares têm acesso à internet, nas escolas públicas apenas 37% utilizam o recurso. Eu acho que todas as crianças deveriam ter a oportunidade de aprender dessa maneira. Eu acho que todas as crianças deviam ter acesso à internet. A internet facilita bastante no estudo e eu acho que se as crianças tivessem acesso todas elas tivessem acesso à internet, seria muito mais fácil de aprender e ter um conhecimento maior. A gente precisa entender que as escolas públicas fazem parte de uma rede, geralmente, muito grande, né? de ensino, com muitas escolas. Então, atender a toda essa quantidade de instituições é mais complexo do que uma rede de escolas particulares, com no máximo 5 escolas. Nas escolas públicas há alguns desafios ainda a serem superados, como principalmente a qualidade de conexão à internet, né? E em algumas regiões do país a gente tem problemas um pouco mais intensos com isso, né?
como na região norte, em que a gente tem dificuldades, inclusive geográficas, de se levar a conexão até as escolas. O debate sobre a transformação, o que a educação está passando, é tão grande que foi criado um evento justamente para entender qual é o papel das escolas nesta nova era, onde toda a informação está na internet. Bom, o EdTech Conference é uma feira, um evento que fala de educação com viés tecnológico. A gente fala sobre como a educação pode melhorar, pode avançar, pode ser melhor através de inovação e tecnologia. Hoje aqui nós temos aproximadamente 2.000 pessoas, entre professores, empresários, poder público, e temos quase 50 empresas, startups, ligadas à área de educação, expondo as suas soluções e mostrando como elas podem contribuir para melhorar a educação. Então o objetivo aqui hoje é abrir a cabeça das pessoas, mostrar como a educação do futuro precisa ser construída desde já, porque os jovens e as crianças de hoje vão viver num mundo completamente diferente do que a gente vive. Na verdade, a inovação acontece quando a mentalidade dos professores e dos formadores se transforma. A tecnologia ela só exponencializa tudo aquilo que os professores criam de inovação. A tecnologia está nas escolas por meio da comunidade escolar. Agora falta a política educacional para transformar esse uso que eles já fazem em estratégias de ensino e aprendizagem. E para a gente dar prosseguimento a esse assunto tão interessante, eu convidei para vir aqui no nosso estúdio a Mônica Gardelli Franco, que é diretora executiva do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Muito obrigada, Mônica, pela sua presença. E também tem outra, hein, gente? A Lúcia Delagnello, que é diretora-presidente do CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Muito obrigada, Lúcia. E a ideia, gente, é a gente tentar conversar um pouquinho sobre a tecnologia na educação aqui no Brasil e saber a opinião de vocês. Eu acho que quando se fala em tecnologia, hoje todo mundo diz, todo mundo tem Wi-Fi, tem Wi-Fi em todo lugar. Mas ainda existe um desafio, né, entre escolas públicas e particulares quando a gente fala no uso da tecnologia mesmo na sala de aula. Qual é o grande desafio para vocês para que isso seja feito de forma mais democrática, tanto na escola pública quanto na escola particular? Bom, boa tarde a todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Realmente existe ainda uma defasagem muito grande da velocidade de internet que existe nas escolas particulares e nas escolas públicas. Grande parte das escolas públicas já tem conexão à internet, mas essa conexão ela é limitada ao laboratório de informática e à sala da direção, da área administrativa da escola. O grande desafio é fazer como eu faço com que essa internet, esse acesso à tecnologia, seja feito dentro da sala de aula para ter um impacto mais direto no processo de ensino-aprendizagem. A gente tem que considerar também, Renata, que esse desafio que a Lúcia aponta bem, né, que é a questão da capacidade que a internet tem de ser acessada pelos alunos, ele é um desafio que ele vai ser constante, né? Porque na medida em que eu tenho mais conexão com a internet, eu também tenho demandas por conteúdos que exigem mais conexão da internet. Então, se a gente pensar há 10 anos atrás, né, Lúcia, a gente falava assim, se eu tivesse 2 megas, eu ia estar no paraíso, a gente ia conseguir fazer um monte de coisa na escola. Você falar hoje em 2 megas é o que chega na escola hoje. Sim. E a gente sabe que, porque a tecnologia ela avança e ela tem um consumo maior de dados, né? Dependendo do conteúdo que ela vai operacionalizar ali. Né? Agora, para vocês, assim, o que é que muda com a inserção da tecnologia nas escolas, na sala de aula? Esse ensino, ele fica diferente? Será que ele fica mais atrativo? Olha, o que eu acho que muda, que ele é muito significativo, é que ele proporciona uma aprendizagem, né, de uma forma que sem a tecnologia você não consegue, porque a tecnologia ela te permite se aproximar mais da realidade de determinados conteúdos. Você pega uma célula, por exemplo, como a gente entender o funcionamento da célula. A tecnologia, ela te oferece uma aproximação mais real do funcionamento de uma célula. Uhum. Então, ela traz essa contribuição, né, para o aprendizado. Você consegue compreender melhor determinados fenômenos por conta
dos recursos que a tecnologia oferece, né? Agora, a gente não pode se deslumbrar com isso, né? Porque o primeiro impacto da tecnologia, né, com todo mundo é de um certo deslumbre. Essa tecnologia ela tem que estar muito atrelada ao objetivo pedagógico. Você usá-la na medida em que ela pode, de fato, melhorar, ela pode, de fato, trazer uma contribuição, não usá-la por usá-la. Sabe o que eu acho que você falando assim? Eu fico com um certo saudosismo e eu fico com um certo receio até que ponto a tecnologia ela influencia nessa mudança de hábito e de valores mesmo. Com a relação direta com o professor, eu tenho medo que a tecnologia ela afaste um pouco. Sabe aquela ida à biblioteca para procurar um livro que a gente fazia? Eu lembro muito bem que quando eu era criança passava o vendedor vendendo o atlas geográfico e aquilo era tão interessante. Então, com essa tecnologia, com essa modernidade, muita coisa também ela vai ficando para trás. Em relação às relações humanas, vocês acham isso também? Vocês têm essa preocupação? Eu acho que a tecnologia ela permite, ao contrário, sabe, uma aproximação do professor com aquelas funções que ele realmente é insubstituível e ele é precioso no sentido de mediação do conhecimento. Porque se a gente pensar que a função do professor era ir para uma sala de aula e só transmitir conhecimento, isso é muito pobre, né, nas relações humanas. É alguém que está lá transmitindo aquilo que ele sabe ou que está escrito nos livros. O professor tem uma função muito mais preciosa e muito mais valiosa, que é provocar discussões, conversar com os alunos sobre aquele conteúdo, ajudar o aluno a descobrir quais são as suas dificuldades e como ele pode superar as suas dificuldades na aprendizagem. Então, quando a tecnologia realmente é acoplada a novas formas de ensinar e aprender, ela valoriza muito mais o papel do professor nas relações humanas. Hoje em dia tem um termo em educação que se fala muito, que é a cidadania digital. Como é que eu sou um cidadão e como é que eu devo me comportar com meus direitos e deveres nesse mundo digital? Isso é um assunto que a escola tem que trabalhar e a Base Nacional Comum coloca esse tema da tecnologia da cidadania digital como uma das principais competências que a escola deve desenvolver. Uma delas é saber usufruir, criar e entender as tecnologias digitais, entendendo que isso é uma competência fundamental para o cidadão do século XXI e, portanto, tem que ser trabalhada na escola. Esse entendimento eu acho que é fundamental, porque assim, às vezes você diz, não, pode usar o smartphone na minha sala, né? E o aluno diz, a minha professora deixa, mas tem que ter esse controle do uso do celular do aluno, né? Porque você está com o celular, que você vai estar pesquisando 1000 coisas, para que tenha essa interação com o conteúdo que no momento está sendo dado em sala de aula. E que muitas vezes não acontece, porque o professor ele não tem esse controle. Será que fulano ele está mesmo pesquisando o assunto que eu pedi agora? Então, tem essa consciência por parte do aluno também. A pergunta que a gente tem que fazer sempre, tanto no campo da educação, seja em qualquer nível, pode ser o professor, pode ser o secretário de educação, um coordenador pedagógico, no que a tecnologia pode melhorar aquilo que eu já faço sem a tecnologia, porque às vezes a tecnologia só reproduz, né? Então, se ela não agrega nada, então não tem que obrigatoriamente ser usada. Mas se ela melhora, então é um sinal de que eu tenho que avançar para o uso da tecnologia. O CENPEC está fazendo uma pesquisa, um estudo, uma avaliação de um programa super grande no Amazonas, com a Secretaria de Educação do Amazonas, que vale a pena vocês verem, que é o centro de mídias que eles têm no Amazonas, que são as aulas que são fornecidas para os alunos à distância, simplesmente porque os alunos ribeirinhos não conseguem não tem professor suficiente para atender todos os alunos ribeirinhos com a qualidade que a gente precisa que a educação chegue a todos os nossos alunos. Nesse ponto, a tecnologia ela é essencial. É aliada. Entendeu? Ela é super aliada. Tem riscos? Tem prejuízos? Pode ser que sim, né? Mas é isso que a Lúcia está falando. Quer dizer, qual é a finalidade? O que eu preciso garantir?
a tecnologia, em que medida ela me ajuda ou ela não me ajuda? Se ela me ajudar muito, então eu tenho que investir mesmo, que é para você ter esse avanço. Não só porque ela está presente na sociedade, isso também. Né? Mas isso é um fator importante também, né? Os jovens reclamam muito. Olha, a minha vida é permeada por tecnologia. E aí, quando eu chego na escola, vocês querem que eu não fale sobre tecnologia e não use tecnologia. Isso faz parte da minha rotina, não tem como. Exatamente. Né? Os jovens do ensino médio têm falado muito isso. Exatamente. Sabe? A tecnologia permeia todos os aspectos da minha vida. Portanto, deve permear também o meu modo de aprender, o meu modo de me comunicar na escola, né? Eles querem aproximar a escola da vida real deles, né? Com certeza. Agora, sim, um desafio para vocês. A escola é a vida real deles Sim, também. é a vida real. Também. E um desafio, assim, para vocês. Você falou bem em aliado, em que ponto que a tecnologia se torna aliada e em que ponto que a tecnologia ela não funciona e precisa ser revista. Então, quais são os 3 pontos? Vamos dizer assim, vamos botar só 3 pontos, porque eu sei que tem vários. Mas quais os 3 pontos que a tecnologia ela ajuda e que diz, beleza, está na hora dessa escola ter? E quais aqueles 3 pontos que ainda diz, não, é preciso de uma avaliação, porque a tecnologia ela não está cumprindo o papel que ela deve ter na sala de aula? Se eu tivesse que selecionar aqui, eu diria aonde ela pode ajudar muito, né? Na aproximação com conteúdos ou com conhecimentos, onde ela traz uma compreensão melhor do fenômeno, né? Porque a tecnologia ela permite simulação, ela permite permite a descrição de determinados fatos ou de determinados fenômenos mais próximo do real. Voltando para o corpo humano, por exemplo, né? O avanço que a tecnologia permite na compreensão do funcionamento do corpo humano. Ela permite uma possibilidade de investigação diferente quando você não tem, até pela própria conectividade. Estudo mais aprofundado. Estudos mais aprofundados, ela permite comparações, ela facilita você ter acesso a um universo de conhecimento que, sem a tecnologia, ele fica mais restrito, né? Sim. Mas, até por tudo isso, ela traz riscos. Por isso que a formação, o uso da tecnologia, ele tem que ser carregado de um componente muito crítico, né? De uma análise crítica com relação àquilo que ela está nos oferecendo, né? Porque até por isso ela pode manipular, né? Ela está... É um assunto, minha gente, que requer, assim, muito bate-papo, porque, assim, tem vários pontos, né, a serem analisados, que a tecnologia nos permite, sim, ter o acesso mais aprofundado, nos permite que você chegue na sala de aula e você se torne um aluno ainda mais curioso, né? Que isso é muito importante para o aprendizado de qualquer pessoa, a curiosidade, e com acesso ali você pode ir muito mais além, né, do que, pode ser 10, 15 anos, né? Eu não vou nem muito, né, para a gente não contar a idade, mas assim, há uns 15 anos. Então, assim, mudou muito a visão professor e aluno graças à tecnologia dentro da sala de aula. Isso, tem que mudar. Não mudou ainda totalmente, a gente ainda está num processo de transição, mas voltando à pergunta, para mim, a grande contribuição da tecnologia na educação é a possibilidade de você personalizar a oferta do ensino. Então, para um professor que tem 40 alunos, é muito difícil para ele saber exatamente que tipo de conteúdo, que tipo de atividade pedagógica cada aluno precisa dentro da sala de aula. E as plataformas adaptativas, hoje, que a tecnologia permite o uso, ele consegue dar para o professor exatamente o nível de aprendizagem de cada aluno e o que o professor poderia fazer para estimular aquele aluno a aprender mais. Meninas, que bate-papo bom. Obrigada, muito enriquecedor. Lúcia, obrigada. Mônica, muito obrigada. Eu que agradeço. E sem dúvida, né, gente, a educação ela é a base, a mudança de um país, ela começa ali, na educação. Sem educação, ninguém vai a lugar nenhum, né? É o pontapé inicial para ir um mundo cheio de descobertas, de realizações. Então, vale a pena, bora investir sempre na educação. E muito obrigada e parabéns por vocês acreditarem e estudarem muito sobre a educação. Obrigada, é um prazer. Prazer é meu.